No dia 18 de fevereiro de 1950, desaparecia uma jovem de apenas 12 anos, Anarela Brat, um caso que até hoje é cercado de mistério e controvérsias sobre o seu trágico desaparecimento. Ana Maria Brat, mais conhecida por Anarela, nasceu no dia 15 de dezembro de 1937. Era a irmã mais velha da família. Seus pais tinham se separado muito cedo e sua mãe, Marta Fiotti, trabalhava como prostituta na casa simples onde morava com Anarela e os outros filhos. A família atravessava um momento de desespero, fruto do período pós-guerra, responsável por dar origem a uma Roma bastante desigual. Com o passar dos anos, Anarela começou a fazer pequenos trabalhos domésticos pela vizinhança, com o intuito de ajudar a sua mãe a sustentar a grande família. No dia 18 de fevereiro de 1950, ao final da tarde, Anarela combinou de ir comprar carvão, acompanhada de uma família da região. Foi nessa ocasião que a filha mais velha da família Brat foi vista com vida pela última vez pela sua mãe. Após pegar o carvão, ela retornou para casa, mas desta vez sozinha, o que teria ditado o trágico destino da jovem garota de 12 anos. Ao se dar conta do desaparecimento da menina, a família acionou as autoridades. Porém, devido a grandes protestos que ocorriam em Roma no momento, apenas 6 dias após a ocorrência é que a polícia começou a investigar o caso. Apesar do rápido acionamento, a busca inicial pelo corpo da menina teve poucas prioridades. Estamos falando de uma Roma pós-guerra, onde a violência era bastante presente e, portanto, o desaparecimento de uma jovem em um bairro marcado pela marginalidade não chamava muita atenção. O crime aconteceu no bairro Primaville, que era bastante conhecido na época por sua alta taxa de marginalidade, violência e pobreza. No início, com toda essa má fama do lugar, a sociedade encarava Anarela apenas como mais uma jovem da periferia que desapareceu num bairro problemático. Com o passar do tempo, o caso começou a ganhar mais repercussão nos arredores, se expandindo cada vez mais, o que fez aumentar a pressão sobre as autoridades. Mas as buscas por pistas só começaram de fato depois que a notícia chegou à imprensa, inicialmente descartando a hipótese que sugeria que Anarela teria fugido, pois não fazia sentido algum. No final do mês de fevereiro, Mariano Brat, um dos irmãos da menina, disse ter encontrado uma peça de roupa íntima da irmã nas proximidades. A polícia não entendeu como ele teria encontrado aquela peça de roupa, mas com isto o perímetro das buscas foi reduzido aos arredores do bairro. A população se mostrou sempre muito preocupada com o caso, até que um barão rico chegou a oferecer 300 mil liras, a moeda oficial italiana na época, para quem conseguisse encontrar a menina. No mês seguinte, o avô da desaparecida declarou ter pressentido que a criança estaria no fundo de um poço, afirmando também que o espírito da neta o guiava. Com esta informação, as buscas por poços da região, que eram usados exclusivamente como meio de irrigação, se intensificaram. Na noite do dia 3 de março, o corpo de Anarela Brat foi encontrado no fundo de um poço por seu avô, a 13 metros de profundidade, sem roupas íntimas e com uma profunda lesão no crânio. Ele recebeu a quantia prometida de 300 mil liras e as buscas pelo criminoso se reduziram ao círculo da família Brat, tendo como principal suspeita a sua mãe. Depois de ter examinado o corpo da menina, a vítima teria sido alvo de uma tentativa de estupro, a qual ela tentou resistir, porém o autor do crime a teria agredido na cabeça com um ou mais golpes e a atirou no poço ainda com vida, onde morreu por afogamento. Um grande funeral foi feito e 100 mil pessoas compareceram. Durante o festejo fúnebre, a mãe da vítima não mostrou muita emoção, o que fez levantar mais suspeitas ainda sobre ela. Até que no dia 25 de fevereiro, a mãe dela foi detida e interrogada, mas não existiam provas suficientes que comprovassem o seu envolvimento na morte da filha. Apesar de todas as suspeitas contra a família, o fato de o irmão de Anarela ter encontrado uma peça de roupa íntima da irmã e o presságio do avô, a investigação parecia chegar num beco sem saída. Um tempo depois, um relato de que Anarela teria sido vista conversando com um homem pelas 8 horas da noite, no dia do desaparecimento, chegou aos ouvidos da polícia, o que fez mudar o rumo das buscas. O suspeito agora seria um homem chamado Lionel Egide, que era um operário que morava com a sua esposa no porão da casa da família Brat, e segundo rumores, era amante da mãe de Anarela. O suspeito já tinha sido acusado anteriormente por assediar outras crianças. Na noite
noite do crime, Leonela apresentou um álibi, afirmando que passou a noite em casa, sendo confirmado por sua esposa. Após fortes sessões de tortura, Leonela confessou o crime e, apesar de parecer estar solucionado na ótica das forças da autoridade, a população não achava que teria sido Leonela a cometer o crime. Em 1952, durante o julgamento de Leonello, ele retirou a sua confissão, sendo absolvido por falta de provas. Segundo a opinião geral, a confissão de Leonello teria sido fruto da tortura, pelo fato da polícia querer encontrar um culpado desesperadamente. Em 1955, um novo julgamento foi feito, e desta vez com uma testemunha, uma jovem de 12 anos, que afirmava ter sido vítima de assédio por parte de Leonello. Este homem acabou por ser condenado a 26 anos de prisão, acusado de tentativa de estupro, do assassinato de Brat e de outros 3 assédios a crianças. No entanto, em 1957, o acusado foi definitivamente absolvido pelo assassinato de Annarella, pois foi alegado que no julgamento anterior a sua condenação resultou de um erro judicial. Porém, em 1961, Leonello foi preso por 5 anos acusado de pedofilia. Leonello, apesar de sua condenação, sempre afirmou não ter qualquer tipo de envolvimento na morte de Annarella. Este caso popularizou tanto que deu origem a diversas obras literárias e cinematográficas que retratam crimes não solucionados nos subúrbios da cidade de Roma. A história de Annarella ainda é lembrada pelos habitantes da cidade. Foram construídos parques e murais que pretendem manter viva a memória desta jovem que viveu toda a sua vida com dificuldades e teve uma morte trágica. Esse caso demonstra bem que, naquela época, estas crianças que viviam em condições extremas de pobreza eram alvos fáceis para este tipo de crimes. Passaram 70 anos e o culpado da morte de Annarella Brat nunca foi descoberto. É um caso que ainda se mantém sem solução até os dias de hoje, e é uma história que ainda instiga a curiosidade de muitos. O que realmente aconteceu com Annarella na noite do seu desaparecimento? Quem seria o culpado pela morte dessa jovem que teve sua vida interrompida de forma tão abrupta? Perguntas que talvez jamais receberão respostas definitivas. E esse foi o caso de hoje. Deixa aqui a avaliação desse vídeo, deixe seu comentário a respeito do que você acha desse caso e nos vemos na próxima.